Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta com mais um vídeo semanal para te atualizar sobre o clima e a safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Fica ligado que foi dada a largada na colheita. Solta a vinheta! Começando então pelo relatório do USDA dessa segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, o milho nos 18 principais estados produtores já atingiu o estágio de formação de dente em 87% da área e a maturação fisiológica em 37%, ambos 6% superior à média dos últimos 5 anos. A área colhida já atingiu 4% do total e é 1% menor do que a média dos últimos 5 anos. Com relação às condições, nos principais estados, a condição é de bom ou excelente em 58% da área, o que é 1% menor do que foi reportado semana passada, 27% é considerado razoável e 15% ruim ou muito ruim, um aumento de 1% em relação à semana passada. Para a soja, no momento só está sendo reportado senescência, a soja que está perdendo as folhas, e a área é de 38%, 9% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Com relação às condições, 57% é bom ou excelente, 29% razoável e 14% ruim ou muito ruim. Praticamente não tem diferença em relação à semana anterior. Com relação aos preços, nessa terça-feira, dia 14 de setembro, no momento que eu olhei, o milho estava cotado a $5,02 o bushel, e a soja a $12,78, valores similares ao da semana passada. Com relação ao monitor de seca, o último publicado no dia 7 de setembro, o milho está com 30% da área com alguma condição de seca e a soja em 26%, ambos representados pela área achorrada em vermelho no mapa, e também ambos são 2% a menos do que o relatório anterior. Com relação ao clima, nos últimos 7 dias, como podemos ver no mapa, as áreas em verde ou amarelo representam onde a chuva foi de 12 a 64 milímetros e ela está concentrada principalmente na região norte dos Grandes Lagos, também parte das Dakotas e parte de Illinois e Indiana. Nas áreas em branco ou azul no mapa, a precipitação foi menor, menos de 12 milímetros ou até ausente. Para os próximos 7 dias, a previsão é de chuvas fortes nas áreas em azul ou roxo, que engloba parte de Minnesota e parte de Wisconsin. Também tem uma área aí no Kansas e Missouri. E nas áreas em branco ou verde, a precipitação deve ser pequena ou nem chover. Agora vamos detalhar as informações por região. Carlos, conta para nós como está a condição das lavouras aí nos estados de Kansas, Missouri e Iowa. Olá Lucas, olá amigos e amigas do AgroConnection. Bom, como vocês podem ver aqui pela minha luz, vocês já imaginam que está um pouco nublado. Aqui no Kansas tem sido assim durante todo o dia de hoje, terça-feira. Durante a semana que passou aqui no Kansas não tivemos muitas chuvas, tudo muito isolado, algumas garoas em alguns lugares, em outros não. Mesma coisa para o Missouri e Iowa, assim choveu um pouco mais, cerca aí de 20, 25 milímetros na região nordeste do estado, com também algumas pancadas isoladas distribuídas pela região norte, tanto no centro-norte como também no noroeste do estado de Iowa. Para a próxima semana o que se espera é a mesma coisa, instabilidade climática, mas nada que deva atrapalhar a colheita daqueles produtores que já começaram a colher milho e que devem aí logo também começar a colher soja. Se acontecer, serão coisas rápidas, com pancadas bem isoladas e também algumas garoas em alguns locais desses 3 estados. Em relação ao milho que está na lavoura, no Kansas 89% já atingiu o estágio de formação de dentes, no Missouri 95% e Iowa 87%. Em relação à maturação, o Kansas já tem 45% do milho nessa fase, o Missouri 50% e Iowa 32%. Em relação à área colhida, aqui no Kansas se tem um número maior em comparação aos outros estados, 11% da área já está sendo colhida aqui no Kansas, Missouri 7% e Iowa 0%. Apesar do que, pelo que eu tenho visto, talvez a gente já tenha um pouco mais de área colhida do que o USDA reportou nesse último relatório. Em relação ao milho que está na lavoura, a condição desse milho, o Kansas ainda continua com valores mais baixos do que aqueles reportados há um mês atrás. O Kansas tem 53%
53%, o Missouri 64% entre bom e muito bom e o Iowa 59% entre bom e muito bom. E aqui eu gosto sempre de frisar, né, e relembrar que a Iowa vem sofrendo com as secas dos últimos meses aqui nos Estados Unidos, mas mesmo assim tem valores muito parecidos com outros estados. Em relação à soja, que já está em senescência, no Kansas nós temos 20%, no Missouri nós temos 10% e em Iowa nós temos 30%. Um pouco diferente do que para o milho, a condição da soja ela é um pouco melhor no Kansas, nesse momento é de 59%, o valor que é muito semelhante aí aos outros dois estados, 61% no Missouri e 62% em Iowa. Mais uma vez falando, com toda a seca que teve, a Iowa ainda tem 62% de soja no estado bom ou excelente, isso os valores que eu falei era para bom ou excelente, e muito próximo aí dos outros estados. O Kansas, que estava muito bem um mês atrás, ele sofreu com alguns períodos secos, né, algumas estiagens, mas na parte final do ciclo, e por isso que a condição, né, a qualidade dessas lavouras, ela deu uma diminuída. Aguardemos para ver o que acontecerá nas próximas semanas. E Alexandre, como está a situação aí mais ao norte, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Nebraska? A irrigação tem feito a diferença? Buenas, Carlos, amigos e amigas do AgroConnection, gravando um vídeo um pouquinho diferente aqui direto da Husker Harvest Days no estado de Nebraska, uma das maiores feiras agropecuárias dos Estados Unidos. E falando então de clima para vocês, começando aí pela região centro-norte, né, que é a região onde eu estou cobrindo, uma semana que teve boas chuvas nas Dakotas, aí, volumes que chegaram próximos a 25 milímetros, o que pode dar um alento aí para os produtores da região aí que tem culturas ainda no campo, enchendo o grão. Chuvas essas que podem ajudar, já que no Nebraska nós tivemos condições secas, né, não muitas chuvas, o que também pode ser bom se pensarmos que a colheita começa a acontecer, então os produtores definitivamente não querem umidade essa época do ano. Para a semana que vem nós vamos ter aí poucas chuvas para Nebraska, o que deve favorecer a colheita. Já para as Dakotas, os volumes devem ser mais altos de chuva, chegando aí entre 15 a 20 milímetros para ambos os estados, o que pode continuar ajudando em termos de enchimento de grão. Para as condições de milho, nós temos aí a formação do dente aqui em Nebraska praticamente chegando ao final, né, 90% da área já nessa condição. Dakota do Norte um pouquinho mais atrasado com relação ao milho, com 77% da área com formação de dente. Para maturação, Nebraska e Dakota do Sul em torno de 35% da área nesse estádio, e a Dakota do Norte com 22%. Colheita, das de colheita começam a aparecer aqui também para a região centro-norte, ainda muitos times, apenas 1% da área para Nebraska e Dakota do Sul. A Dakota do Norte ainda não temos nenhum registro do início da colheita. Com relação às condições do milho na lavoura, Nebraska tem 66% da área entre bom e excelente. A Dakota do Sul, a maior parte do milho está entre razoável ou ruim, muito ruim, sendo ruim, muito ruim, 44% da área para a Dakota do Sul. Já a Dakota do Norte, ela melhorou, né, com relação à Dakota do Sul, vamos colocar assim, que a Dakota do Norte tem 42% da área entre ruim e muito ruim. Para os três estados aí, nós podemos dizer que houveram leve melhora da semana passada para cá, no cenário que vem se confirmando aí nas últimas 2 ou 3 semanas aí para os três estados da região centro-norte. Para a soja, nós temos as quedas de folha, né, nas lavouras avançando, a Dakota do Norte aí liderando a região centro-norte com suas 67% da área já com queda de folhas. Não temos registro de colheita de soja ainda nos três estados, mas a gente percebe aí, dirigindo pelo menos aqui em Nebraska, que as áreas vão se aprumando. E logo teremos os primeiros dados. Para a soja, aqui em Nebraska nós temos 69% da área já entre bom e excelente, melhores lavouras então de soja da região centro-norte. A Dakota do Sul concentra as áreas entre razoável, ruim e muito ruim, sendo aí números próximos a 40% nessas duas condições. E fechando então com a Dakota do Norte, a maior parte do milho então também entre ruim e muito ruim, 42%. Importante dizer, a Dakota do Norte estável, a Dakota do Sul teve uma leve piora para as condições de soja e Nebraska uma leve melhora aí nos dados para a soja. Bom, Fernanda, agora é contigo, conta para nós como que está a situação das lavouras aí na região dos Grandes Lagos. Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, a colheita do milho está se iniciando aqui na região dos Grandes Lagos e nós estamos aqui com os números para te manter atualizado. Bom, vamos começar pelo clima nessa última semana. Lá em Minnesota choveu por todo o estado
mas principalmente na região central, com chuvas acumulando até 50 milímetros. Já em Wisconsin, também teve chuva por todos os estados, mas os maiores volumes caíram na região norte do estado, com alguns pontos recebendo até 50 milímetros de chuva. E por fim, em Michigan, os produtores foram mais beneficiados por lá, com chuvas generalizadas por todo o estado, chegando até 60 milímetros de chuva. Bom, para a previsão para os próximos 7 dias, temos que Michigan e Wisconsin têm previsões de poucas chuvas, atingindo menos de 10 milímetros. E em Minnesota, os maiores volumes de chuva são esperados para os próximos 7 dias, com máximas de 25 a 30 milímetros. E você deve estar se perguntando, como está o andamento da colheita? Já começou? Bom, em termos de milho colhido, até agora temos 3% em Minnesota e nenhum dado foi reportado para os outros estados. Bom, para a formação de dente, temos em ordem decrescente 86% em Minnesota, 82% em Wisconsin e 70% em Michigan. Já para a maturidade fisiológica do milho, temos 34% em Minnesota, 24% em Michigan e 15% em Wisconsin. Bom, com relação às condições das lavouras de milho, temos que Minnesota, 39% se encontra em condições boas ou excelentes, 36% em condições razoáveis e 25% em condições ruins ou muito ruins. Bom, essa é a primeira vez que lá em Minnesota as porcentagens boas ou excelentes estão ultrapassando os números com relação a condições razoáveis ou ruins e muito ruins. Já para Michigan e Wisconsin, o padrão é bem parecido, com mais de 70% em condições boas ou excelentes, em torno de 17 a 20% em condições razoáveis e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. Já com relação à soja, temos dados de senescência e quedas de folha, reportando que 49% em Minnesota já atingiu esse estágio fisiológico, 51% em Michigan e 22% em Wisconsin. E com relação às condições das lavouras de soja, temos que 37% lá em Michigan se encontram em condições boas ou excelentes, 38% em condições razoáveis e 25% em condições ruins ou muito ruins. E para Michigan e Wisconsin, temos que de 67 a 73% aí se encontram em condições boas ou excelentes, entre 18 e 26% em condições razoáveis e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. Bom, como eu já disse, a colheita está se iniciando, não temos números para soja ainda, mas nós estamos aqui de olhos nos números para te manter atualizados. Bom, agora é com você, Lucas. Conta para nós como estão as condições das lavouras por aí. Aqui no leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, na semana que passou, tivemos chuvas de 12 a 64 milímetros na faixa leste de Illinois e também parte oeste de Indiana, e chuvas menores, aí menos de 12 milímetros ou até ausente no restante da área. Com relação à condição das lavouras, o milho é considerado bom ou excelente em Illinois em 62% da área, é razoável em 29% e ruim ou muito ruim em 9%. Em Indiana, 69% da área é considerada boa ou excelente, 23% razoável e 8% ruim ou muito ruim. E Ohio, 70% da área é considerada boa ou excelente, 29% razoável e 6% ruim ou muito ruim. Com relação ao desenvolvimento do milho, já atingiu o estágio de formação de dente 93% da área em Illinois, 88% em Indiana e 84% em Ohio. Maturação 51% da área em Illinois, 34% em Indiana e 28% em Ohio. E a colheita, dado novo aí sendo reportado agora, 1% em Illinois, 2% em Indiana e ainda não tem dados reportados em Ohio. Para a soja, a condição é considerada boa ou excelente em Illinois em 61% da área, 28% é considerado razoável e 11% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 67% é considerado bom ou excelente, 24% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E Ohio, 70% é bom ou excelente, 24% razoável e 6% ruim ou muito ruim. Com relação ao estágio de desenvolvimento, no momento só está sendo reportada senescência, 33% em Illinois, 39% em Indiana e 30% em Ohio. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio semanal. Para se manter atualizado sobre a condição das lavouras e também agora sobre a colheita, não deixe de nos seguir nas redes sociais, de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Você também pode seguir o AgroConnection através do www.agroconnection.net. Stay tuned e até a próxima semana!